Salve progressistas, Clayson! Olha, uma criança de 10 anos é capaz de avaliar o desastre que é esse desgoverno Bolsonaro. É algo inacreditável o tanto que eles estão perdidos, o tanto que eles estão na inércia, não fazem absolutamente nada para mudar as questões importantes do nosso país. É inacreditável a gente ver que os números continuam piorando, a gente está aumentando o número de desempregados no país, a gente percebe que a economia está um desastre. Nós não estamos mais nem entre os 25 países cotados para serem países confiáveis para que se possa fazer investimentos. A gente está numa situação em que estamos afundando cada dia mais e mais em um buraco que não tem tamanho. E hoje nós vamos fazer um comentário a respeito disso, só que antes eu peço para que você dê o seu joinha aqui no vídeo, para que você se inscreva no canal. Nós estamos aí junto aos 100 mil inscritos aqui no canal, então por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito. Se você é inscrito, confira aqui para ver se a sua inscrição ainda continua, porque o YouTube é aquela loucura, tá bom? Olha, uma questão que a gente precisa colocar sempre aqui, que às vezes a gente acaba esquecendo ou desconsiderando, é o que aconteceu depois que a Dilma se elegeu pela segunda vez no seu segundo mandato. Assim que ela se elegeu, nós tivemos uma movimentação, especialmente do Aécio Neves, do PSDB e desse grupo chamado Centrão, para tentar de alguma forma desqualificar não só a Dilma, como as próprias eleições, e para que de alguma forma pudesse desestabilizar esse governo do PT, porque todo mundo sabia que o próximo passo seria depois reeleger o Lula novamente, e aí sim nós teríamos um período aí de muitos anos com o governo PT. Isso de alguma forma ligou o alerta vermelho por parte de algumas pessoas, que de fato, algumas pessoas, a gente tem que levar em consideração, eram oposição ao PT mesmo antes de tudo isso, e não eram pessoas que estavam tentando de alguma forma confirmar um discurso golpista, reacionário, mentiroso, extremamente desonesto. A gente sabe que existem essas pessoas, mas eu quero deixar claro para você, cara, que são minoria total e irradiante, sabe? É minoria. A maioria das pessoas, na verdade, estavam tentando desestabilizar o PT justamente para defender os seus interesses próprios. Aliás, eu até acho meio complicado você chamar esse centrão de grupo, né? É um grupo, eles não são um grupo coeso. Na verdade, quando eles veem que os seus interesses são conflitados, porque eles visam apenas os seus interesses próprios, quando esses interesses são colocados na mesa e de alguma forma eles se sentem prejudicados, aí eles se dividem em pequenas panelas e começam a brigar entre si. Então, na verdade, é um grupo, mas não é um grupo, tá? E a gente sabe da desonestidade desse pessoal. Desde quando nós tivemos esse desmonte das instituições no país, que foi então naquela época ainda na eleição da Dilma no segundo turno, a gente via movimentações bem claras que, sabe, é inequívoco, não dá para você dizer que, não, é oposição. Não, cara, não era oposição. Os caras, em primeiro lugar, aprovavam pautas bomba, que eram pautas que só poderiam ser aprovadas por alguém completamente irresponsável, porque eram pautas que claramente desestruturavam o governo, que já estava passando uma situação muito complicada. Culpa da Dilma, eu não estou aqui passando pano para o PT não, cara. Eu não estou aqui para dizer que estava tudo certo. Eu sempre critiquei a matriz econômica da Dilma. A gente sempre falou coisas pesadas até contra o PT aqui no canal. Então a questão aqui não é passar pano para o PT, mas também não é fechar os olhos para uma realidade, para aquilo que realmente aconteceu. Eles não só aprovavam pautas bomba, eles trancavam pautas que eram importantes para que o país pudesse sair de uma situação complicada que ele se encontrava. Então, se por um lado eles não aprovavam as mudanças necessárias para que o país pudesse sair daquela situação, por outro lado eles aprovavam pautas que pioravam aquilo ali. Então é claro que houve uma movimentação para se desestabilizar o governo. Houve um primeiro momento em que o Aécio foi colocado num pedestal, aí depois viram que o sujeito era bem complicado, e aí o Aécio foi abandonado, o PSDB foi abandonado, mas o discurso e as ações contra o governo PT e depois
o governo Temer e também as ações contra as instituições, elas continuaram. A verdade é que houve um determinado momento que eles perderam o controle. Não houve mais uma situação em que pudesse começar a pensar em reverter. Cara, beleza, ferramos com tudo, agora vamos acabar com isso, vamos dar um jeito de estancar essa sangria aqui. Isso não aconteceu. A gente teve a movimentação de alguns setores que eram setores chave para o desenvolvimento do país, que simplesmente foram de alguma forma dizimados. A gente teve essa questão que foi culpa das próprias empreiteiras, não estou aqui passando pano para a empreiteira também, mas eram setores que de alguma forma movimentavam a economia e que foram paralisados. Paralelo a isso, a gente teve a questão da Petrobras, uma série de questões que acabaram contribuindo para que o país pudesse estar na lama, como está inclusive nesse exato momento. Destruíram as instituições, entramos numa crise institucional e financeira no país. Nós precisávamos muito de alguém que pudesse entender o que estava acontecendo no nosso país, especialmente na questão econômica e na questão das nossas instituições, e que pudesse dar uma resposta. O que a gente mais precisava nessas eleições, nas últimas eleições para a presidência, era de alguém que tivesse um plano real de governo, um plano de governo que pudesse trazer soluções para os inúmeros problemas que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando problemas em todas as áreas do nosso país. Em todas as áreas. Então a gente precisava de alguém que tivesse conhecimento, que tivesse condições de resolver esses problemas. Nem precisava ser um presidente maravilhoso, perfeito, mas que alguém pudesse gerenciar crises, alguém que pudesse de alguma forma reverter essa situação, esse buraco em que nós nos afundamos. E a solução que as pessoas encontraram foi Bolsonaro. Um sujeito que a gente percebe hoje que não tem a menor condição de lidar com situações específicas, especialmente no campo de vista institucional. E a gente percebe que o Guedes, especialmente, que foi catapultado aí, foi colocado como a solução total para a economia no Brasil, a gente percebe o quanto ele patina, o quanto ele está atrelado, preso, acorrentado a essa questão de uma reforma que, ao que parece, não vai sair tão rápido, e a gente percebe o quanto está bagunçado para eles levarem essa reforma. A reforma na nossa Previdência deveria ser, acima de tudo, uma reforma que pudesse tocar nos pontos-chave, que são aqueles que simplesmente estão deixados para segundo plano. Que é essa discrepância que existe entre a previdência dos mais ricos, né, especialmente dos políticos, especialmente de alguns setores da economia, em relação aos mais pobres. Então a gente percebe que se há uma necessidade de uma reforma da Previdência, a forma com que essa reforma está sendo levada é completamente errada, é completamente equivocada. Então a gente percebe que estão nos atrelando a uma situação que é uma situação que vai colocar o país ainda pior do que já está. Haja visto essa reforma trabalhista que nós tivemos aí, que todo mundo falou, vamos fazer a reforma trabalhista, isso vai criar milhões de empregos, e a gente está vendo a situação que nós estamos vivendo hoje. Os empregos estão aumentando, o desemprego está aumentando no nosso país. Nós estamos com 13 milhões de desempregados no nosso país. Se você pegar um exemplo simples da questão econômica no nosso país, muitas pessoas vão dizer assim, não, nós temos 200 bancos aqui, mais de 200 bancos no Brasil. Sim, cara, mas está na mão de 4. Está na mão de 4. 90% do que ocorre no nosso país em termos econômicos fica na mão de 4 grandes conglomerados. Se você for partir do princípio do que eles se inspiram tanto, que seria a economia americana, a economia dos Estados Unidos, os Estados Unidos tem mais de 12 mil bancos, entre bancos e cooperativas de crédito, 12 mil bancos. Então, assim, é uma situação que a gente não consegue sequer refletir sobre isso, e a gente não consegue entender isso até do ponto de vista deles mesmos, que defendem esse capitalismo, que defendem essa economia americana tal como ela é. Eles não conseguem nem sequer do ponto de vista deles serem coerentes. Para os grandes grupos, para os grandes conglomerados aqui no Brasil, a diferença acaba sendo muito pequena. Boa parte deles continua faturando e faturando muito, ganhando muito dinheiro. E aqueles que não puderam fazer negociações, que não puderam prosperar aqui no Brasil, simplesmente vazaram. Simplesmente vazaram.
Aqui no Brasil, especialmente depois dessa eleição da Dilma, o que a gente viu foi diariamente notícias de migração por parte dos brasileiros, desde Luana Piovani até o mais simples empresário brasileiro. Simplesmente os caras foram embora. Quem pôde, né? Quem pôde vazar. A gente percebe aí, em função daquele incêndio que teve lá naquela igreja na França, na igreja de Notre Dame, a gente viu lá uma doação brasileira de uma empresária brasileira que doou milhões. E aí as pessoas falam, puxa vida, mas por que não doou para o Brasil? Porque os caras não estão nem aí para o país, cara. Porque os caras querem o reconhecimento de estar fazendo uma doação lá na França. Eles querem esse reconhecimento da Europa. E o Brasil não é um plano, não é um projeto para eles. O Brasil não é uma situação em que eles falam assim, puxa vida, que maravilha, vamos defender o nosso país. Que é isso, cara? Você é louco? Os caras que estão com a grana estão um pouco se lixando pro nosso país. Parte deles nem aqui está mais. E enquanto isso, a gente vê a solução que o governo Bolsonaro tem para o Brasil, que é colocar essa tropa de ideólogos, de gente que fica discutindo, debatendo coisas imbecis, coisas que não mudam nada para o Brasil, a futilidade graça nesse país. E a gente percebe que há, inclusive entre eles, esse quebra-pau. Aí você pega o Olavo brigando com os militares, aí o Bolsonaro fala para os militares ficarem quietinhos e aceitar essa situação. E a gente percebe que há esse debate ideológico aqui e o governo está na inércia. Aliás, eu até imagino que esse debate ideológico seja muito importante para esconder essa inércia do governo, para esconder o fato de que o governo não está fazendo porcaria nenhuma com esse país. Aliás, algumas coisas eles estão fazendo, né? Ontem mesmo o Bolsonaro aprovou aí uma mudança na questão de armamentos aqui no país, dando para as pessoas a possibilidade delas andarem com as armas carregadas. Aliás, as pessoas devem estar comemorando, né? Porque antes poderiam ter 50 cartuchos de munição em casa, agora podem ter 5 mil. 5 mil! O sujeito tem que dar mais de 13 tiros por dia para completar 5 mil cartuchos ao ano. E aí você imagina o seguinte, ao término do governo Bolsonaro, muitas pessoas podem estar armazenando aí 20 mil cartuchos. Aí você imagina o seguinte, cara, o tanto que isso é perigoso para a população, o tanto que isso é perigoso para nós que estamos fora dessa loucura, as pessoas armazenarem essa quantidade de munição. E a gente percebe para que isso? Então, isso realmente está andando vento em polpa. A gente viu lá todos aqueles deputados que são da chamada bancada da bala, que são bancados pela indústria armamentista, todo mundo fazendo arminha e comemorando o decreto aí do Jair Bolsonaro, que dribla completamente, desonestamente falando, né, que dribla completamente uma lei que já existe aqui no país, que é a lei do chamado Estatuto do Desarmamento. É uma desonestidade que não tem tamanho, né? Então coloca lá um decreto e dane-se, cara, esse desarmamento aí, dane-se. Então a gente percebe que realmente não bastasse a situação complicada que o nosso país vem atravessando, a gente tem um governo que coloca uma disputa ideológica que eles mesmos criam disputas entre si mesmos e para camuflar, na verdade, né, essa inércia, essa incapacidade, essa incompetência do governo Bolsonaro. Não tem um bolsonarista, e se você é bolsonarista, eu desafio a você, apresente para mim qual é o programa do governo Bolsonaro para a educação, por exemplo. A gente vê uma discussão enorme sobre questões ideológicas na educação, mas qual é o programa desse ministério para a educação? A gente viu aí os caras fazerem chantagem clara, retiraram essa verba das universidades, da educação de uma maneira geral, e aí, olha, não estamos fazendo corte, estamos fazendo contingenciamento, porque o corte é definitivo, o contingenciamento não, a gente pode voltar a ter novamente esse investimento, ou seja, uma chantagem clara, porque atrelaram isso à votação da reforma da Previdência. Então a gente fica aqui pensando, cara, cadê, então, a proposta? Beleza, vai cortar, vai fazer o corte, vai fazer o contingenciamento. E o que você vai fazer com a verba que você tem?
Quais são os programas do Ministério da Educação? Quais são os programas da educação do governo Bolsonaro? Uma outra questão, aliás, não tem em nenhum setor, se você perguntar qual é o programa com relação à saúde no governo Bolsonaro, não existe. Não existe programa de governo. Nem agora que nós já estamos aí caminhando daqui a pouco para 6 meses de governo e a gente não tem absolutamente nenhuma diretriz, a gente não tem nenhuma orientação. Aliás, os militares, que são os mais criticados pelo próprio governo, são exatamente aqueles que deveriam ser menos criticados. São exatamente aqueles que estão querendo se livrar dessa questão ideológica e tentar trazer alguma solução mais prática, mais objetiva para o nosso país. Paralelo a isso, nós estamos aqui reféns, todos nós. Seja você de esquerda, seja você de direita, conservador, neoconservador, seja você o que for, você é refém. Você está refém de um governo incompetente, de um governo que simplesmente é um governo da inércia, da incapacidade. E a gente está vendo o tempo passar e o único debate que a gente vê até agora é um debate ideológico para saber quem é o ministro militar que é positivista e sabe, cara, a ingerência de gente que nem no governo tá. O Olavo de Carvalho não tá no governo, o Carlos Bolsonaro é vereador aqui no Rio de Janeiro, não faz parte do governo, e a gente vê essas pessoas como os principais artífices. Eles são os atores principais, gente que nem está no governo do cara. Acabamos de receber a notícia de que já não estamos nem mais entre os 25 países para investimento no mundo. E algumas pessoas falam, mas já estava em decréscimo, já estava, alguns anos atrás já estava em 17º. Tá, e você quer que piore? Você quer piorar a situação? Não era para melhorar? Não era para trazer algum ânimo mediante essa situação terrível que nós estamos passando? E o que a gente está vendo é exatamente o contrário. Muita gente passando pano para esse desgoverno, achando que realmente o debate tem que ser esse. Vamos falar sobre positivismo, agora o assunto é o positivismo, e vamos simplesmente esquecer a quantidade de pessoas, mais de 13 milhões de desempregados que estão aí, a situação em que muitas universidades estão dizendo que vão ter que fechar as portas, um momento em que a gente percebe que a cada dia os hospitais, os postos de saúde estão cada vez piores, tudo sucateado, o país numa merda gigante e as pessoas batendo palma. Mito, mito, mito. Essa é a situação que nós estamos vivendo. E você quer que eu venha aqui para sorrir para você? Não dá, né, cara? Olha, dê o seu joinha aqui, eu tenho que pedir isso pra você, né, cara? Pra você se inscrever aqui, porque se eu não peço também, isso não acontece. Nós estamos rumo aos 100 mil inscritos, dá essa força pra gente aí. Vamos chegar lá, 100 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Dê o joinha no vídeo, a gente se encontra na próxima.